Quero saudar todos, alguns não tive a oportunidade, mas quero reconhecer a irmã Mitó entre nós, porque tem sido um compromisso de oração nosso, como eu lhe disse há pouco, e vê-la aqui é o poder de Deus, é o poder de Deus a agir, é o poder de Deus a agir. Nós no próximo domingo nós vamos para o retiro. Nós lá no retiro vamos fazer o encerramento da campanha de oração. Então, nós temos feito aquela campanha de oração, aquele tempo em família, aquele tempo devocional em família. Na minha casa tem sido bom. Okay? Eu até tinha pedido ao Gerardo para falar hoje. Podes vir aqui à frente. E eu creio que muito daquilo que são as nossas vidas abençoadas, daquilo que nós vamos ouvir na pregação hoje, tem a ver, podes vir, tem a ver com isto que nós estamos a fazer. Um tempo em que, como família, nós paramos, nós lemos as Escrituras, meditamos na palavra e oramos uns com os outros. Uma igreja que não ora é uma igreja que não tem poder. Um crente que não ora é um crente que não tem poder. E parte da essência, e nós sabemos isto, todos nós sabemos isto. E quanto mais fervorosos nós formos, mais fácil vai ser testemunhar da fé que nós temos. Então, este tempo que nós temos estado a ler a Bíblia em família, orando em família, é um tempo em que o Senhor fortalece a nossa casa. Fortalece a nossa casa. Então hoje vamos ouvir um pequeno testemunho do Gerardo, que tem feito isto na casa dele. Podes vir? Bom dia. Efetivamente, tal como o pastor referiu, pediu-me para dar aqui um pequeno testemunho sintético acerca do poder do devocional em casa. Nós, neste caso, eu e a Filipa estamos com o devocional de dia a dia com Deus. Eu até fazia conta que ela estivesse aqui também, mas não está neste momento. Bom, e acima de tudo, não ia acrescentar muito mais à importância daquilo que foi referido pelo pastor, e apenas destacar aqui uma das leituras diárias, neste caso do 20, vamos chamar o dia 20, que é uma mensagem positiva e que o próprio título é "A Vida Pode Ser Mais". De facto, pronto, nós na leitura que fazemos diária, de devocional, tentamos absorver daqui a aprendizagem para nós, tentamos, digamos, corrigir aquilo que estamos menos bem aos olhos de Deus e, no fundo, aquilo que Ele quer, e esta, entre várias que podia ter escolhido, tocou-nos profundamente. O que é que a vida pode ser mais? No fundo, hoje todos nós no dia-a-dia somos sujeitos a desinformação, a má informação, provações, basta ligarmos uma televisão, tudo o que podemos ver, na sua grande maioria, muitas vezes é negativo. E obviamente esta leitura fala-nos um pouco isso, e fala-nos acerca de quê? Acerca de ver isto com as lentes de Deus. Foi essa talvez a palavra que me tocou a mim mais, a Filipa também, aqui neste texto, porque de facto vermos o mundo de forma como todos os comuns mortais é resumirmos muitas vezes a situações menos positivas, tal como referi. Vermos os mundos com as lentes de Deus é completamente diferente. Uma passagem que está aqui é escrita, portanto, por Paulo no livro aos Filipenses, e de referir também o quê? Muitas vezes essas provações são feitas mediante a nossa vida estar menos ou menos bem ou melhora. E Paulo, e isto aqui é referido, quando escreveu grande parte dos seus livros, e este aos Filipenses é um deles, estava preso, estava em condições subhumanas, e ainda assim a mensagem dele foi positiva, foi uma mensagem de esperança e de positividade, conforme está escrito em Filipenses. E no fundo é isso, no fundo é podermos ver a vida e o dia-a-dia e todas as nossas provações com outras lentes, que não a lente da desgraça, não a lente do não consigo, o meu trabalho não presta, a minha esposa não me dá alegria, os meus filhos só me trazem problemas. Não, é vermos isto de uma forma positiva, tal como Paulo também o quis
tal como Paulo quis e, digamos, o colocou no livro de Filipenses. No fundo, foi uma mensagem simples, mas que nos traz a nós, e a minha, a Filipa, trouxe-nos positividade também, e espero que também este pequeno testemunho possa trazer aos irmãos. No caso, aqueles que já estão a ler, com certeza tiveram a oportunidade de ler este testemunho, ou esta passagem, da nossa parte foi o que nos tocou. E já introduziu a mensagem, porque eu peço aos irmãos para abrirem Filipenses. Obrigado. Filipenses 4. Antes de nós começarmos a mensagem, não poderei deixar de dizer, alguém definiu a nossa cultura como a cultura dos 3 Fs, sendo que um F é Fátima, o segundo F é Fado e o terceiro F é futebol. Então quero dar os parabéns a todos os sportinguistas. Ontem pude estar em casa de uma família sportinguista a vibrar com eles. Espero que os irmãos portistas não me levem a mal hoje. Queridos irmãos, agora sim, a sério, vamos para Filipenses, capítulo 4. Vamos orar. Senhor Deus, agora diante da Tua palavra te pedimos Tu nos abençoes, que nos dês entendimento. Senhor Deus, que a glória seja para Ti. Tem misericórdia de nós, ensina-nos com o poder do Teu Santo Espírito. É isso que nós te queremos pedir em nome de Jesus. Amém. Então, este mês nós temos estado a ver bênçãos que estão agregadas à nossa identidade cristã. Privilégios que fazem parte da vida dos cristãos. Hoje estaremos focados em Paulo, no reconhecimento que Paulo faz à igreja de Filipos, e vamos tentar compreender em que medida é verdadeira uma das afirmações mais conhecidas de Paulo, que é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, Efésios 4:13. E o que eu gostava de perguntar aos irmãos era o seguinte: será que por sermos cristãos somos mais do que vencedores em todas e quaisquer circunstâncias? Será que podemos sair vitoriosos em todas as circunstâncias da vida? A resposta é sim e a resposta é não. Lá chegaremos. Quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso em Roma. Paulo estava no regime de prisão domiciliária. Mas para estar em casa, preso, e não estar numa masmorra romana, ele tinha que suportar os custos de todas as despesas relativas à sua prisão. Ele tinha que pagar o aluguer da casa, tinha que pagar o salário dos soldados e as despesas todas como a alimentação. Então, estar em casa, no regime domiciliário, era muito caro. Era muito caro. Mas era a maneira que Paulo tinha de continuar a cumprir a sua missão. E nesta carta de Paulo aos Filipenses, nós vemos que aqueles que estavam amarrados a ele 24 horas, e vinha vários soldados fazer essa guarda, faziam por turnos, todos eles ouviram o Evangelho. Ao ponto de ele dizer que o Evangelho alcançou a guarda pretoriana,
que o Evangelho chegou à casa de César. Então, sabemos que Paulo, durante o seu ministério, ele sustentou-se muitas vezes fazendo tendas, trabalhando com as suas mãos, mas também ele foi apoiado por igrejas, estando a igreja de Filipos à cabeça desse sustento. Então, ao saber que Paulo estava preso em Roma, a igreja de Filipos comissionou um homem chamado Epafrodito para viajar 1.300 quilómetros para levar uma oferta a Paulo para pagar a sua prisão domiciliar. A igreja de Filipos tinha sido plantada por Paulo. Os irmãos lembram-se? No início da segunda viagem missionária, ele tinha-se desentendido com Barnabé por causa de João Marcos e tinha como objetivo ir pregar aonde? Na Ásia, certo? E ele, durante um sonho, teve uma visão de um macedónio em pé que lhe dizia: passa à Macedónia e ajuda-nos. E assim foi. Paulo compreendeu que Deus o estava a chamar para a Europa e chega a Filipos, onde planta ali a primeira igreja europeia. Então, esta igreja, plantada por Paulo na Europa, foi uma igreja missionária que cuidou do ministério de Paulo até à sua morte. Vamos ler versículo 10 ao versículo 13. Diz Paulo, então Paulo deixa para o fim, no final da carta, ele deixa então o agradecimento à igreja pela oferta que recebeu. Mas juntamente com o agradecimento, Paulo dá um testemunho que nos edifica a todos, que tem edificado todos os cristãos de todas as gerações. Diz Paulo, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Está-se a referir à oferta. O qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, agora o testemunho de Paulo, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E termina dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na minha versão, tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo começa a dizer, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque mais uma vez renovastes a meu favor o vosso cuidado. A igreja de Filipos assumiu o ministério de Paulo. Isto não foi uma oferta avulsa, não foi uma oferta fruto de uma emoção ou de um sentimento. O sustento de Paulo era para Filipos um compromisso de honra, um compromisso missionário. Era a visão que a igreja tinha para suportar o ministério do apóstolo e fazer com que o reino de Deus pudesse crescer na terra. Se olharem para o versículo 15, que não lemos há pouco, Paulo vai dizer, e sabeis também vós aos filipenses que no início do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Então, muitas outras igrejas não quiseram fazer parte disto. Mas a igreja de Filipos decidiu investir em Paulo e no reino de Deus através do ministério de Paulo. E nós podemos pensar, bem, era uma igreja rica, era uma igreja que tinha muitas condições. Não, porque lá em 2 Coríntios 8, nós vemos que Paulo levantou uma oferta na Macedónia. Lembram-se? E o que é que nos é dito dos irmãos da Macedónia? Eram ricos? Eram o quê? Lembram-se? Eram pobres.
Eram pobres. Eles não eram ricos nem desafogados financeiramente. As igrejas da Macedónia eram pobres. E naquele texto, que os irmãos depois vão recordar quando chegarem a casa, é-nos dito que eles levantaram uma oferta para a Judeia, para a igreja em Jerusalém, acima das suas próprias possibilidades. Então, foi uma oferta de amor e ao mesmo tempo uma oferta sacrificial. Esta igreja tinha o sentimento de privilégio ao poder ofertar ao Senhor. Se olharem para o versículo 18, vão ver que Paulo usa os termos desta oferta, usa os mesmos termos de um sacrifício. De um sacrifício. Paulo retrata aquela oferta com a linguagem que era aplicada aos sacrifícios de Israel. Eram atos de adoração. Ofertar é, portanto, adorar ao Senhor. É um privilégio. Dízimo, ofertas, é privilégio. E quando o povo tem desejo de ofertar o que entra no gasofilácio, o gasofilácio é os saquinhos ou as caixas onde são colocadas as ofertas. Quando o povo tem este desejo de ofertar, não é apenas dinheiro que entra, é adoração. Adoração ao Senhor. Por isso ele retrata a oferta como um sacrifício de adoração. Então Paulo está grato ao Senhor porque, mais uma vez, aquela igreja que tinha uma visão de reino estava a suprir as suas necessidades. A partir do versículo 11, depois do agradecimento, Paulo dá testemunho da sua fé, da sua vivência com o Senhor. Ele diz, versículo 11, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação. E eu quero perguntar aos irmãos, mas é possível nós vivermos contentes em toda e qualquer situação? É possível. Vamos ser realistas. Vamos pensar na nossa vida. É possível, em todas as circunstâncias da nossa vida, nós estarmos contentes? A resposta é sim e a resposta é não. Não estou a ser uma grande ajuda, pois não? A gente já lá chega. Sim e não. Obviamente, se eu perco um familiar que eu amo, e todos nós, ou quase todos nós, já passamos por isso, eu não posso perder um familiar querido, como um filho, como um pai, como uma mãe, e manter um sorriso nos lábios. Nós choramos, nós somos de carne e osso. Nós não vamos andar na vida aí a assobiar para o lado quando o nosso filho está na cama de um hospital, por exemplo. Mas não é este contentamento que Paulo está a falar. Não é aquela alegria passageira que nós sentimos em vários momentos da nossa vida. O contentamento de que Paulo fala é sobrenatural. Não é resultado dos acontecimentos alegres, das circunstâncias felizes, dos momentos de prazer. Não está dependente se a vida me corre pelo melhor, se eu tenho prestígio, se eu tenho uma boa carreira profissional, uma carreira bem-sucedida. Não depende se tenho dinheiro, se tenho conforto financeiro. Não é esta satisfação que Paulo está a falar. O contentamento que Paulo se refere é o contentamento sobrenatural. E o contentamento que aqui aparece podemos traduzi-lo como uma satisfação, como um sentimento de satisfação. É o sentimento de descanso, de sossego,
de paz, de satisfação que vem da nossa relação com Deus. É a certeza que Paulo tinha que o Senhor Deus, a quem servia, era soberano, mas uma certeza inabalável. E que por ser soberano estava no controlo da sua vida e que nada acontecia fora do controle do Senhor Deus a quem ele servia, em quem ele sabia que era amor. Então, esta certeza que Paulo tinha da presença de Deus consigo, do amor de Deus, do cuidado de Deus, da soberania de Deus, da presença de Deus junto a si, essa certeza dava-lhe então paz, segurança, alegria em todas as circunstâncias da vida. Os irmãos conhecem a plantação da igreja em Filipos. Estes irmãos filipenses, ao lerem isto, podiam lembrar, por exemplo, de quando Paulo estava a plantar a igreja em Filipos. E quando Paulo estava a plantar a igreja em Filipos, ele e Silas foram presos injustamente, sendo ele cidadão romano, nem podiam ter aquele tratamento para com ele, e levaram-no lá para a parte mais profunda da prisão e amarraram-lhe os pés ao tronco. Isto significa que depois dele ter sido vergastado, ele estava com os pés amarrados assim a um tronco, assim com as pernas levantadas e com as costas no chão. E o que o texto nos conta lá, que já era, passava da meia-noite, e o que é que Paulo e Silas estavam a fazer? Estavam a cantar louvores. Então, quando eles ouvem ou leem Paulo a dizer que aprendeu a viver contente em todas as circunstâncias, por exemplo, eles lembravam-se dessa história. E nessa história os irmãos lembram-se que Paulo e Silas louvavam ao Senhor para espanto daquela gente toda que estava presa. E quando veio o terremoto e as cadeias se abriram, nenhum deles saiu das prisões, das celas. Não é? Mas há aquele episódio que o carcereiro pega na espada para se matar, Paulo impede-o e a noite acaba em casa do empurrou aqui. Do carcereiro a ser tratado das suas feridas. De vez em quando emperra, irmão. Então, eles sabiam o que era viver, o que era a vivência de Paulo e o contentamento que ele tinha nas circunstâncias mais difíceis. Então ele diz mesmo, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Estar contente no Senhor, ter satisfação em Cristo, ou estar contente no Senhor, também não é aquela ideia de, pronto, está tudo muito bom. Os açorianos, sabe como é que dizem? Os açorianos cantam bem, dizem assim, não venha a pior. Está bom, não mexe. Esta é a ideia, não venha a pior. Não é assim? Pelo menos no Faial era assim. Não venha a pior. Não é um contentamento com a acomodação. Claro que nós devemos procurar a melhor formação, o melhor emprego, devemos procurar as melhores condições financeiras possíveis. Se alguém é solteiro e que deseja muito casar, deve procurar casar no Senhor. Devemos procurar o melhor para os nossos filhos, não é? Mas em todas as coisas, nós devemos procurar estar dentro da vontade do Senhor. Se o Senhor tiver isso para nós, muito bem. Se o Senhor não tiver isso para nós, muito bem também. E já vi muitas pessoas, muitos cristãos, com uma ambição desmedida a darem-se mal na vida. Já vi tantas pessoas a lutarem por certas circunstâncias, certos objetivos, que claramente não eram para a vida deles e que se deram mal. Nem tudo o que o irmão tem, nem tudo o que o amigo tem, nem tudo o que aquela pessoa que trabalha ao nosso lado tem, é para nós.
Até pode ser uma coisa boa, mas nem todas as coisas boas são para nós. Sansão também lutou muito pela sua Dalila e a coisa correu mal. Então, quando Paulo diz que viveu, que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, Paulo está a dizer que tinha uma grande experiência com Deus. Uma experiência em intimidade e dependência. Lembrando um pouco da vida de Paulo, converteu-se no caminho para Damasco. E em Damasco já começou a perseguição de Paulo. E ele foi perseguido durante toda a sua vida. Em Listra, ele foi apedrejado e foi deixado fora da cidade como se estivesse morto. Na segunda carta aos Coríntios, 11, ele conta muitos sofrimentos pelos quais passou. Ele diz que sofreu açoites sem medida. Diz que os judeus lhe deram 5 quarentenas de açoites menos um. Diz que com varas foi vergastado 3 vezes. Aos Gálatas, ele termina a carta dizendo que traz no seu corpo as marcas de Cristo. Significava que no seu corpo estavam as cicatrizes de servir ao Senhor. Conta ele que passou por perigos de morte, que sofreu fome e sede, naufrágios foram 3, sabemos que até por uma serpente, uma víbora, foi picado. E na segunda carta a Timóteo, nós vemos que Paulo foi traído pelos seus. E se há coisa que destrói um coração e que fere um coração, que deixa um coração a sangrar, é uma traição. E Demas foi um daqueles que estava com ele, que caminhou com ele durante muito tempo e que o traiu e o abandonou. Então, Paulo, quando diz, olha, eu sei viver em todas as circunstâncias, contente, ele tinha uma experiência de vida impressionante. Ele passou pelo melhor, ele passou pelo pior, mas ele aprendeu a viver na dependência de Deus em todos os momentos. Por isso, no versículo 12, ele pode dizer assim, olha, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Então, ele tinha vivido tudo isto. E a carta aos Filipenses, ela fala de alegria. Ele estava preso, acorrentado, dentro de casa, soldados romanos, estava a bancar toda aquela despesa e mesmo assim o testemunho dele era de alegria. Há dias estava a ver um canal da nossa televisão, estava na casa dos meus pais e às tantas eu vi para o meu pai, pá, isto é só desgraças, pá. Já estou mal disposto. Cada história era pior que a outra. E dizia-me o meu pai assim, pá, isto é bom para nós vermos como é que a vida é. Eu assim, epá, eu já estou angustiado só de ouvir isto, mas não há coisas boas, é tudo mau. Não é? E o português, se tiver uma má história para contar, tem muito orgulho em contar essa história várias vezes a muitas pessoas. Não é? O que é que nós vemos? Paulo não. Paulo tinha tudo para dizer mal da vida e Paulo estava a falar de alegria e de contentamento em toda e qualquer circunstância. Isto não é nada fácil, quer dizer. Mas ao preparar esta mensagem eu pensava comigo mesmo, mas isto só pode ser fruto de uma relação muito íntima com Deus. Isto é fruto de oração. Isto é fruto de alguém estar de joelhos diante de Deus a pedir que o Senhor o abençoe com sabedoria, força. Isto é uma vida sobrenatural na dependência de Deus. O bem-estar de Paulo não dependia do emprego, de sucesso profissional, das amizades ou de qualquer relação amorosa. O seu contentamento provinha literalmente de Deus.
é muito interessante que esta palavra contentamento, Paulo faz aqui um trocadilho, porque esta palavra contentamento era usada pelas as religiões de mistério e pelos estoicos para ensinar que a virtude vinha de uma pessoa que não dependia de nada nem de ninguém. Por exemplo, para os estoicos, a pessoa era virtuosa se não tivesse sujeito aos seus sentimentos, às suas emoções. Como se fizesse assim uma barreira emocional a tudo o que estava à volta, porque eles ensinavam que a felicidade, a satisfação, estava dentro da própria pessoa. Já ouviram isto? A verdade está dentro de ti, a felicidade está em ti. Pronto. Eram os estoicismos que ensinavam isto. E Paulo usa esta expressão de contentamento, tem a ver com a independência, desta palavra que sai a palavra autarquia. Tem a ver com suficiência em si mesmo, ou força bastante, suficiência que não precisa de ajuda. E esta é a ideia dos estoicos. Eu encontro em mim mesmo a satisfação. O que é que Paulo faz? Paulo está a falar para os macedónios, não é? Para Filipos. E ele está a dizer assim, olha, eu encontro contentamento não em mim, mas naquele que me fortalece. É em Deus que eu encontro a satisfação total. Por isso, quando ele chega ao versículo 3, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como quem diz, tudo posso quando sou fortalecido por Jesus. Tenho forças para todas as circunstâncias da vida quando sou fortalecido por Jesus. Aguento tudo, aguento todas as coisas quando Jesus está comigo. Suporto todas as adversidades que a vida me pode trazer em Cristo. Suportado em Cristo, ao colo de Cristo. Esta é a ideia. A força de Paulo está na capacidade que o Senhor lhe dá e não dele mesmo. Então, será que somos mais do que vencedores em todas as circunstâncias? Será que podemos sair vitoriosos em todas as circunstâncias da vida? Se entendermos que tudo nos vai correr pelo melhor, se entendermos isso como a vida sorri-nos de todas as formas, que Deus vai alterar todas as circunstâncias, todos os males para nos fazer a vontade e dar-nos uma vida de prazer, se é esse o nosso entendimento, se pensarmos nisso como super-homens espirituais em que Deus mima e faz as nossas vontades todas, se for isso, claro que não. Nem Jesus viveu assim. Aliás, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, se for esse o nosso pensamento, claro que não seremos mais do que vencedores. Mas, se entendermos que ser mais do que vencedor é passarmos por toda e qualquer circunstância da vida suportados pelo poder de Cristo, sem perder a nossa fé, então somos mais do que vencedores. Então somos mais do que vencedores. O que Paulo está a dizer é que quando vivemos as circunstâncias da vida em Cristo, nós conseguimos o contentamento, nós sentimos paz, nós sentimos satisfação. A vida é verdade, ela traz dores, traz sofrimentos, traz circunstâncias que nós não queríamos passar. Há momentos da vida que nos fazem chorar e chorar com o coração apertadinho deste tamanho. Mas independentemente do vale sombrio que nós possamos atravessar, todo o cristão não o atravessa sozinho, atravessa na força de Cristo. Ainda que passasse pelo vale da sombra, não temerei, porque tu estás comigo. Durante esta semana,
Estava a preparar esta pregação. A determinada altura, telefono à irmã Ivone. Ela não está connosco hoje, pois não. Um telefone para a consolar e ela diz-me assim: olha, Sabine, ela trata-me assim carinhosamente. Há coisas que pertencem a esta vida. Ela perdeu um filho, está com uma neta cancerosa num estado muito avançado. E ela diz-me assim: olha, Sabine, sabes, há coisas que dizem respeito a esta vida. São coisas desta vida. Nós não compreendemos. E tenho chorado muito, tenho tido muitas... Tem sido muito difícil. Mas o Senhor tem-nos suportado. O Senhor tem-nos suportado. E ao preparar esta mensagem eu pensei, olha, é mesmo isto. Na vida às vezes nós passamos por momentos que nós não queríamos. Mas quando nós vamos aos pés do Senhor, nós encontramos força para ultrapassar todas e quaisquer circunstâncias. Paulo, que tinha aquele espinho na carne, pediu ao Senhor para livrar do espinho. Mas o que ele ouviu do Senhor foi: a minha graça, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como se Deus lhe tivesse a dizer: olha, eu não te tiro este problema, mas eu dou-te as forças necessárias para tu venceres esta situação. Por isso Paulo podia dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Então, como cristãos, nós seremos mais do que vencedores se nós buscarmos a força do Senhor. Esse é o meu desafio para mim próprio e para si é este. É que tenhamos a sabedoria de nos ajoelhar diante do Senhor e pedir as forças do Senhor para vencer todas as circunstâncias. E sentirmos esta satisfação, esta alegria, que não é fruto das circunstâncias, mas provém daquele que nos abençoa com a sua força, com o seu amor, o seu consolo, com a paz que excede todo o entendimento. Nós temos um tesouro, que é a nossa fé em Cristo. Quantas pessoas precisam de ouvir falar deste Deus? Quantas pessoas que nós conhecemos precisam de ouvir falar desta força do alto? É nosso dever pregar as virtudes de Cristo. No momento da aflição, irmão, lembre-se que Deus disse a Paulo: a minha graça te basta. Vamos orar? Senhor Deus, este contentamento de Paulo era sobrenatural. Era fruto desta relação maravilhosa que ele tinha contigo, Senhor. Esta intimidade, esta unidade, esta proximidade que ele tinha de ti, de ouvir o que tu tinhas para dizer, de sentir aquela paz que excede todo e qualquer entendimento, Senhor. Capacidade de força que tu dás, de coragem, de ousadia, Senhor Deus. Eu te quero agradecer por este testemunho de Paulo, por esta igreja de Filipos que tinha uma visão grandiosa do teu reino, da tua salvação. Quero agradecer por esta carta maravilhosa que Paulo nos deixou, que tu nos deixaste através de Paulo. E te pedimos, como igreja, esta intimidade, esta busca, este sentimento de intimidade contigo, Senhor. Ajuda-nos a crescer na nossa fé.
Ajuda-nos a crescer na dependência do teu santo nome. Honra e glória sejam dados a ti, pois nós oramos no Senhor, que pode todas as coisas, Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir o pós-luto.